Você já parou para pensar que você pode perder seu emprego por causa da inteligência artificial? Parou para pensar nisso? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai trazer as premonições do futuro dos empregos com a chegada da IA. No ano passado, a gente estava mergulhado no metaverso. O Steven Spielberg lançou até o filme O Jogador Número 1, que fala sobre uma nova geração, um mundo em que todo mundo, todas as pessoas, vivem mais do lado de lá do que aqui no mundo real. O Zuckerberg criou até o Meta, já se confiando no metaverso. Só que alguns pesquisadores e as pessoas que conversam sobre isso hoje, na atualidade, dizem que tudo esfriou e que agora o assunto é inteligência artificial, que tomou conta das mídias e está ali, olha, no topo das notícias de tecnologia no mundo inteiro, por causa da pergunta: quem vai perder seus empregos por causa da inteligência artificial? A gente vai começar explicando, afinal de contas, o que é a inteligência artificial. Afinal de contas, o que é isso? E quando é que uma máquina pode tomar conta da criação e do trabalho de um homem? A inteligência artificial é quando uma máquina tem aprendizado contínuo, o que a gente chama de aprendizado de máquina ou machine learning, que são algoritmos que aprendem com os dados inseridos conforme eles vão sendo produzidos pelas pessoas e conforme vão alimentando os sites, a internet. O ChatGPT, que é o que hoje é mais comentado, é uma interface que todo mundo pode acessar como se fosse um chat de conversa. E a partir de uma pergunta do usuário, o programa vai respondendo, completando ali o raciocínio apresentado pelo questionador, que é o humano. E a cada pergunta, a cada informação inserida na internet, a inteligência vai aprimorando as respostas, ficando cada vez mais exata e completa. Eu quero perguntar de você já experimentou fazer isso? O programa é gratuito, você faz uma inscrição lá, faz um cadastro, baixa o programa, baixa o site e fica perguntando lá sobre qualquer assunto. Óbvio que eu já testei em várias situações aqui do dia a dia, das mídias digitais, desse trabalho que a gente desempenha aqui nas redes sociais. Mas aí eu quero perguntar de você, será que essa programação vai tomar os empregos? Vai substituir os humanos? Quando que essa inteligência artificial pode substituir os humanos? E aí, nas pesquisas que a gente fez na internet, algumas respostas chegaram aqui e eu vou passar para vocês. A inteligência artificial vai substituir as atividades manuais, aquelas atividades burocráticas que precisam, na maioria das vezes, de muita atividade do ser humano. Aqueles serviços que precisam de ações automatizadas. Eu vou trazer um exemplo para vocês. As petições no caso de advogados, projetos arquitetônicos, no caso dos arquitetos, em que precisa fazer tudo muito rápido, em grande quantidade. Tudo isso pode ser substituído pela inteligência artificial. A inteligência artificial consegue fazer muito mais rápido do que o ser humano, conseguindo, inclusive, criar como o ser humano cria. E algumas criações humanas já estão sendo substituídas pelas máquinas. Só que, atenção, nenhuma máquina substitui um ser humano acima da média, preparado, com muito conteúdo e muita informação a partir de estudo e qualificação. Porque aqui, o que a inteligência artificial mais destaca, o que o ChatGPT, por exemplo, mais destaca, e todo mundo que está falando sobre esse assunto traz, é que é preciso saber perguntar. Mais do que saber uma boa resposta, é preciso fazer a pergunta certa. E para poder se fazer uma boa pergunta, é preciso ter conhecimento. E aí vem um outro questionamento aqui para a gente que está falando desse assunto. O homem pode ficar obsoleto devido à evolução da inteligência artificial? Pois é, a gente precisa aqui falar sobre o desemprego estrutural. A gente entra nessa discussão porque o desemprego estrutural é aquele desemprego que surge justamente com as mudanças tecnológicas, com a automatização, com a chegada de máquinas em distritos industriais, por exemplo, e essas mudanças, essas automatizações acabam extinguindo empregos de uma geração inteira. E essa geração não vai conseguir se adequar à nova tecnologia. Por exemplo, eu estou falando aqui da geração dos 50 anos, 60 anos, das pessoas que estão com essas idades, e aí chega a inteligência artificial, chega a computação gráfica, chega uma série de
de informações tecnológicas que eles não vão conseguir se adequar. Óbvio, eu não posso generalizar, porque tem gente que se desafia e que realmente consegue. Mas quando a gente fala sobre essa adequação, eu estou falando do todo, de toda essa faixa etária. Todos eles vão conseguir viver nesse novo mundo tecnológico de internet e de inteligência artificial? É aí que entram as políticas públicas sociais. E eu quero muito fazer um destaque para isso aqui, porque essas políticas públicas sociais, elas podem ser governamentais e não governamentais. A gente não pode esperar sempre que o Estado traga a solução para os problemas do desemprego e dessas novas tecnologias, não. A gente sabe que tem muita empresa por aí que também se responsabiliza e toma para si o enquadramento dessa nova geração. Essa geração, ela vem para poder fazer aqueles trabalhos que a juventude, que as pessoas que estão aí nesse mundo tecnológico conseguem fazer com muito mais rapidez, porque já viveram isso desde a educação da escola. Eu não posso esquecer, por exemplo, que lá nos Estados Unidos, um dos países mais tecnológicos do mundo, eles empregam os idosos que precisam ter uma renda extra, porque o plano de custeio da aposentadoria nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil, por exemplo. Mas mesmo aqui no Brasil, ninguém consegue viver com um salário mínimo, né? Então a gente precisa dizer e falar sobre essa geração que não vai se adequar a esse momento. Mas olha, voltando aqui aos empregos e da tecnologia, será que a falta de preparo das pessoas não faz com que elas fiquem sem emprego? É bom dizer que a tecnologia não tira emprego, não. Muito pelo contrário. Tem países bem tecnológicos, como eu acabei de mencionar agora aqui, os Estados Unidos. Nessa época em que a gente fala sobre os idosos e algumas pessoas lá da melhor idade, tendo esses empregos, por exemplo, em supermercados como o Walmart, nesse momento de vida, houve empresas nos Estados Unidos que chegaram a oferecer $50 por um currículo, porque tinha, sim, muita vaga de emprego lá, muito cargo que podia ser ocupado e ninguém buscava, ninguém procurava esses empregos. Então, nos Estados Unidos, onde o desemprego é muito pequeno, a taxa de desemprego é muito pequena, e tem um país que a gente fala aí de um país extremamente tecnológico, a gente questiona, a tecnologia traz desemprego? Acho que não, né? Porque no Brasil, por exemplo, que é um país que não é tecnológico, ouso em dizer isso, porque a gente não investe em pesquisa e desenvolvimento em tecnologia, o índice de desemprego é muito maior e muito mais substancial do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu quero relevar aqui mais um ponto muito importante, esse ponto foi falado por Walter Longo. Ele é um publicitário, administrador de empresas e tem MBA na Universidade da Califórnia. Ele fala que para criar é preciso ter alma e não apenas inteligência. Então, o homem tem a imaginação e a inteligência artificial tem a criação para poder construir aquilo que foi imaginado pelo homem de forma muito rápida. Só que a inauguração da ideia foi do homem. A gente precisa aqui também trazer a diferença entre imaginação e criação. A inteligência artificial, a IA, consegue criar com o que ela tem no banco de dados dela. Só que o homem consegue imaginar com todo o conhecimento que ele vai adquirindo, juntando uma coisa aqui, juntando uma coisa ali. Nenhuma máquina, por exemplo, ia conseguir imaginar que o homem ia para a Lua, mas o homem imaginou. E aí onde é que entraria a máquina? Se lá em 1960 já existisse a inteligência artificial para ajudar a NASA a levar o homem para a Lua, a máquina ia entrar no como fazer. Quais são os caminhos mais rápidos para se chegar a isso? Quais são as investigações que a gente precisa fazer? O que a gente precisa construir mais rápido e mais eficiente para poder levar o homem para a Lua? Então a máquina, a IA, ela ia chegar não para pensar em ir, mas responder a pergunta: como ir à Lua? O que se vê de mais imediato quando a gente fala em mudança de mercado, mudança no mercado de trabalho, é justamente esse trabalho burocrático. Todo mundo está em perigo, sim. Então, aquela pergunta que eu fiz lá no início, você acha que a máquina pode tomar o seu emprego? Se você faz um trabalho burocrático em que a máquina pode vir e automatizar esse seu trabalho, pode sim, pode tomar seu emprego. Algumas profissões serão substituídas muito rapidamente. Eu não posso deixar de comentar aqui, por exemplo, que tem um ônibus que a gente pega lá nos Estados Unidos que não tem cobrador. E aqui no Brasil, muitos ônibus do transporte público têm ainda a figura do cobrador.
E vez ou outra, as companhias de ônibus, né, as empresas de ônibus querem suprimir esse emprego e automatizar o pagamento do transporte público, fazendo com que o motorista execute as duas funções. Esse é um exemplo inevitável de que esse trabalho de cobrar a passagem, de dar o troco, de pegar ali a carteirinha com o desconto do transporte público, da passagem do transporte público, esse trabalho é questão de tempo para ser substituído. E a gente fala aqui, por exemplo, de escritórios jurídicos, onde tem estagiários que foram contratados em outro tempo, por exemplo, na década passada, há alguns anos atrás, só para digitar petições. Com o advento da inteligência artificial, os advogados podem fazer isso muito mais rapidamente e, na maioria das vezes, sem erros e com mais exatidão. Só que o advogado não vai ser, por exemplo, substituído quando ele tem que negociar com as partes, quando tem que buscar um acordo, quando tem que estar presente para o quê? Acalmar os ânimos na hora de uma discussão judiciária. Então, você consegue entender bem quais são essas atividades que podem ser substituídas, podem vir a ser substituídas pela IA? E olha, gente, para fechar aqui esse vídeo, eu quero falar de uma coisa muito interessante que eu ouvi, inclusive o próprio Walter Longo comentando. Ele diz assim: não adianta a gente tentar adivinhar o que é que vai acontecer coletivamente com a inteligência artificial, porque ela está no mundo, ela nesse momento está no mundo e todo mundo vai receber de forma individual. O que para mim vai fazer a diferença, o que para o outro vai fazer a diferença. Quando criaram, por exemplo, a televisão, todo mundo disse que ia acabar o mundo, que ninguém mais ia conversar no fim da tarde. E hoje a gente sabe, por exemplo, que a televisão ele ajuda inclusive a agregar e gerar aí rodas de discussões. Então a televisão teve um impacto positivo em vez de negativo nas rodas de conversa. E a gente também não pode esquecer do Gutenberg, que inventou a imprensa, que criou a imprensa. Naquela época todo mundo achava que ia acabar também a humanidade, porque ninguém mais ia precisar pensar, criar ideias, escrever. Só que a gente percebeu que a imprensa foi uma das maiores criações da humanidade. Porque é ela, por exemplo, que faz com que os livros sejam multiplicados e sejam divididos para toda a humanidade. É a imprensa que faz com que a gente pegue ali o papel e consiga trazer a memória e discutir. Por exemplo, eu recebi revistas essa semana aqui na minha casa. E para mim é fundamental pegar o papel, olhar, escrever, riscar, para que eu possa criar as minhas ideias, trazer a minha imaginação. Eu quero dizer para vocês que, na minha opinião, a máquina está longe de substituir o homem, principalmente porque a gente precisa sim da interação social sincera, olho no olho, conversar com as pessoas, estar ali tomando aquele cafezinho do fim da tarde ou até no café da manhã, estar com as pessoas, olhar nos olhos, ter aquele amigo que conhece a gente há muito tempo, que conversa com a gente, que nos surpreende, que traz ali tudo aquilo que a sociedade, a conversa social traz para a gente. Só que é muito importante a gente deixar claro que no mercado de trabalho é imprescindível que todos nós mantenhamos incansável aquela vontade de aprender, a curiosidade, a vontade de estudar. Porque olha, as máquinas não podem imaginar ainda ou não podem fazer as criações que a gente faz porque a gente tem alma, porque a gente tem a consciência, porque a gente tem um espírito. Mas tem muita coisa sim que as máquinas vão tomar da gente e a gente precisa estar pronto para esse momento. E olha, eu quero dizer para vocês que esse contato social, ele é valorizado pelo ser humano. Nós precisamos valorizar esse momento que a gente está com os nossos amigos, com os nossos parentes. E se você não está fazendo isso, quem é que está sendo mais máquina? Até o próximo vídeo.